Caríssimos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, 3 de outubro, a Igreja celebra a memória dos santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus companheiros mártires. Os chamados mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte. 25 homens e 5 mulheres, primeiros santos mártires do Brasil. O sangue desses homens e mulheres derramados em terras nordestinas no século XVII, na então capitania do Rio Grande do Norte, se tornou semente de novos cristãos e testemunho ardente de fidelidade ao Evangelho. As leituras de hoje iluminam de modo profundo a vida e o martírio desses nossos irmãos na fé. Na leitura do profeta Baruque, ele coloca na boca do povo exilado uma oração de confissão e arrependimento. Aspas, ao Senhor nosso Deus, a justiça, a nós, a vergonha. O povo reconhece os pecados e pede a misericórdia. Essa oração se tornou a respiração dos perseguidos, reconhecer que mesmo em meio à dor, Deus continua justo e presente. O salmo responsorial continua o lamento. Invoca o vosso nome, vinde salvar-nos, Senhor. É o clamor dos cristãos perseguidos, que confiam no Senhor mesmo quando o mundo parece lhes negar tudo. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 13 a 16, nos dá a chave de leitura. Jesus repreende as cidades que não acolheram a sua palavra e declara: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Irmãos, encontramos a essência do martírio. Os mártires não foram mortos por si mesmos, mas porque traziam consigo a palavra de Cristo. E ao rejeitá-los, o mundo rejeitou o próprio Senhor. Tertuliano dizia: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Santo Inácio de Antioquia, a caminho do martírio, afirmava: sou o trigo de Cristo, e serei moído pelos dentes das feras para me tornar pão puro para Deus. Essa tradição resplandece hoje nos mártires do Brasil. A perseguição sofrida por eles não foi apenas uma luta política, mas uma rejeição à fé cristã. Assim como nos tempos de Roma pagã, também no Brasil colonial, o mundo pagão e hostil ao Evangelho se levantou contra os discípulos de Cristo. No século XVII, missionários jesuítas e padres diocesanos vindos do Reino Católico de Portugal se empenharam em anunciar a Boa Nova no Brasil. A fé cristã começava a florescer em terras potiguares, especialmente entre os simples, que encontravam na Eucaristia e na devoção mariana a força para viver. Mas a presença dos invasores calvinistas holandeses no Nordeste trouxe perseguição violenta contra os católicos. Não suportavam ver o crescimento da fé católica. As comunidades cristãs, que se reuniam nas missas celebradas com ardor missionário, se tornaram alvo de ódio. E foi no dia 16 de julho de 1645, na missa dominical em Cunhaú, no município de Canguaratama, e novamente no dia 3 de outubro do mesmo ano, 1645, em Uruaçu, município de São Gonçalo do Amarante, que muitos cristãos derramaram seu sangue pela fidelidade a Cristo. No Evangelho, Jesus afirma: quem vos ouve, a mim ouve. Os mártires brasileiros levaram isso às últimas consequências. O padre André de Soveral, ao celebrar a missa em Cunhaú, viu sua comunidade ser cercada e morta, mas permaneceu fiel, não fugindo do altar. O padre Ambrósio Francisco Ferro, em Uruaçu, fortaleceu o ânimo dos fiéis, sendo morto junto com eles. E o leigo Mateus Moreira, já morrendo, teve o coração arrancado pelas costas e com seus últimos fôlegos proclamou: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Esse brado é a prova de que a sua vida
estava centrada na Eucaristia, alimento da fé e força dos mártires. Queridos irmãos, a memória desses santos não é apenas lembrança histórica, é catequese viva. Eles nos ensinam 3 coisas fundamentais. A fé é dom que se vive até as últimas consequências. Ser cristão não é apenas título, é entrega. 2. A missão é sempre marcada pela cruz. Assim como os apóstolos foram rejeitados, também hoje o mundo rejeita os discípulos de Cristo. 3. A Eucaristia é a força do testemunho. Os mártires brasileiros morreram em torno do altar porque sabiam que sem Cristo na Eucaristia nada podiam fazer. A Igreja caminha entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. E é exatamente essa a nossa realidade. Esses santos nos deixam uma herança luminosa. O sangue deles, derramado no chão nordestino, é fonte de esperança para nós. Os padres, os leigos, homens, mulheres, jovens, crianças e idosos foram fiéis até a morte. Essa diversidade mostra que a santidade é chamada universal, acessível a todos. Gostaria de destacar o testemunho de Mateus Moreira, cuja frase ao morrer ecoa até hoje: Louvado seja o Santíssimo Sacramento. É um testemunho que nos catequiza e nos recorda que a missão da Igreja, desde as primeiras comunidades até hoje, é ser testemunha de Cristo no mundo, mesmo diante das perseguições. Que nós, discípulos missionários, inspirados nos mártires do Brasil, possamos ser fiéis ao chamado de Cristo, sem medo de rejeições, sempre sustentados pela Eucaristia e pelo amor de Deus. Senhor Deus de bondade, que destes aos santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e os companheiros a graça de serem fiéis até a morte, concedei também a nós a coragem de testemunhar a vossa palavra em todas as circunstâncias da vida, que, sustentados pela Eucaristia, possamos ser missionários ardorosos e fiéis, mesmo em meio às perseguições do mundo. Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.